Vamos começar esse vídeo com uma pergunta. Você acha que a religião deve ser totalmente separada do Estado? Sim ou não? Deixe o seu comentário abaixo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que a Constituição de alguns países dizem sobre a separação entre Igreja e Estado. Vamos ver agora se vocês descobrem da Constituição de qual país nós estamos falando nesse trecho, a fim de assegurar liberdade de consciência aos cidadãos. A Igreja é separada do Estado. Vocês acham que esse trecho faz parte da Constituição de qual país? Estados Unidos ou da antiga União Soviética? Numa pesquisa anterior, 45% das pessoas acharam que era dos Estados Unidos, mas a resposta correta é Antiga União Soviética. Agora eu vou trazer a vocês o que a primeira emenda dos Estados Unidos diz sobre a ligação entre religião e Estado. A primeira emenda diz o seguinte: o Congresso não deve decretar qualquer lei respeitando o estabelecimento de uma religião ou proibindo o livre exercício dela, ou reduzir a liberdade de expressão ou da imprensa, ou do direito do povo de unir-se pacificamente e pedir ao governo uma reparação de ofensas. Segundo muitos estudiosos, os Estados Unidos é considerado o primeiro Estado laico, pois a primeira emenda de 1791 apresenta, pessoal, duas características importantes. A primeira é a separação administrativa entre Estado e Igreja, e a segunda, a liberdade e proteção da crença. Isso não quer dizer, pessoal, que o governo e a fé religiosa, estão totalmente separados, mas sim que a participação de todas as pessoas e de todas as crenças no governo é totalmente encorajada. Por que vocês acham que a primeira emenda foi escrita na Constituição dos Estados Unidos? A resposta é simples e clara, pessoal. Então, ela foi escrita a fim de evitar o que aconteceu na Inglaterra e também em vários países europeus. O que aconteceu, pessoal, foi que uma determinada religião, ou denominação, tornou-se a religião oficial do Estado. Essa religião, se mesclou tanto com o governo civil que quem não tivesse a mesma fé, achava difícil participar do processo governamental. Os países europeus também, pessoal, aprenderam a lição e resolveram se afastar da união entre Estado e religião. Então, pessoal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948,
contém várias referências a essa questão, né, da união entre Estado e religião. Veja essa passagem. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Artigo 18. E o Brasil, pessoal? Será que ele é um Estado laico? Então, né, o Brasil é oficialmente um Estado laico, né? A Constituição brasileira e outras legislações prevêem a liberdade de crença religiosa aos cidadãos, além de proteção e respeito às manifestações religiosas. Veja agora a lista de mais alguns países laicos, né? Vivemos, pessoal, num mundo globalizado e falar da liberdade religiosa é um tema delicado, pois revela o desafio que temos de conviver num mundo plural, infelizmente, onde a intolerância religiosa ainda está presente em vários países. Tolerância religiosa. Conheça agora os 10 países que mais perseguem cristãos no mundo. Um deles é a Líbia, Irã, Sudão, continuando Somália, Paquistão, Síria, Afeganistão, Eritreia, Iraque, Coreia do Norte, Então, pessoal, eu vou passar aqui agora para vocês a diferença entre Estado laico e Estado religioso, né? Assim fica mais fácil entender a relação entre Estado e as religiões. Então, né, o Estado laico é aquele, né, que prevê a neutralidade, né? Não adota nenhuma religião como oficial. Estado religioso, né, é aquele em que a religião, né, interfere em alguma medida na administração, legislação ou gestão pública. E é também chamada de Estado confessional, né? Na atualidade está presente em especial no mundo islâmico, né? Mas pode ser identificado também na África,
e na Ásia. Para finalizar, pessoal, nós sabemos, né, o grande poder que a religião tem para influenciar, né, as pessoas, a sociedade e o Estado. Veja o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 ao 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Jesus Cristo de Nazaré não veio, fundar nenhuma religião. Ele veio trazer ao homem o reino dos céus. Enquanto ainda podemos nos expressar, que levemos ao mundo aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que levemos Jesus Cristo aos homens.